A paz do Messias chamado Cristo, uma boa madrugada. Já estou aqui de volta. E agora, vamos ler juntos. Eu aqui e você aí. Pegue sua Bíblia para meditar. No livro de 1 Samuel, capítulo 6, o 9º livro da Bíblia Sagrada. A volta da Arca da Aliança do Senhor, o nosso Deus. A Arca da Aliança do Senhor, nosso Deus, já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Por que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus? Porque a Arca da Aliança, ela estava com os mandamentos dentro dela e a aliança era feita com o povo de Israel e não com os filisteus. Então, Deus, o nosso Pai, ele estava irado com os filisteus, porque ele não fez a aliança com eles, mas sim, ele fez a aliança com os israelitas e não com os filisteus. E os filisteus cometeram esse pecado terrível de, além de ter derrotado e matado muitos israelitas na guerra, naquela batalha, derrotaram, morreram Ofni e Finéias, Eli e a esposa de Ofni, a esposa de Ofni, também morreu de parto. Não na guerra, mas de parto. Quando soube da notícia que Ofni, o seu esposo, estava morto pelas espadas dos filisteus. E a arca do Senhor nosso Deus estava nas terras dos filisteus. Deus não estava feliz. O Senhor nosso Deus não estava nada feliz com esse ato que os filisteus fizeram de pegar a arca do Senhor nosso Deus e levar para suas terras. Isso é uma zombaria. Eles zombaram do Senhor nosso Deus. Eles zombaram. E o que Deus fez com eles, quando eles colocaram a Arca da Aliança no templo de Dagon, a estátua no outro dia estava caída, de posto, de frente para a arca. Caída. Não é um Deus porque estava caído. Eles vieram e levantaram a estátua do Dagon. Então, no outro dia, pela manhã, logo cedo, a estátua estava caída, só que a cabeça de um lado e o corpo de outro. Deus falando para eles que não há outro Deus a não ser Ele. Não há outro Deus todo-poderoso a não ser Ele. Que tudo está debaixo da sua autoridade. Então Deus não estava feliz, por causa que também
ele fez nascer tumores no povo e infestou a terra dos filisteus de ratos. E agora a gente vamos ler o versículo 2. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: bom, fale para nós o que faremos com a arca do Senhor, o Deus dos israelitas. Se a mandaremos de volta, o que devemos enviar junto com ela? Para que ele, o Deus dos israelitas, tire essa praga das nossas terras e que nós venhamos a voltar a ser saudáveis. O que faremos? Eles perguntaram. Versículo 3. Eles responderam: se vocês mandarem de volta a arca do Senhor, o Deus dos israelitas, não a enviem sem uma oferta de paz. Uma oferta de paz pedindo perdão a ele pelo ato que vocês cometeram. Mandem junto uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim ele os perdoará. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Versículo 4. Que oferta deveremos mandar? Perguntaram eles. Perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam: mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus, pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Versículo 5. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra. E deem como presente, em homenagem ao Deus de Israel. Aí, se vocês fizerem como nós estamos explicando a vocês, vocês serão perdoados. Assim ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Versículo 6. Por que razão vocês
seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios. Não esqueçam que Deus zombou deles, até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Então Deus, o Deus dos israelitas, ele lutou, pelejou com mãos fortes, mas tirou o seu povo do Egito e os guiou, e os sustentou, os alimentou, fez ele abrir o mar vermelho e eles passaram por dentro do mar em terra seca, e os egípcios foram atrás, mas não prevaleceram, porque estavam lutando contra Deus, o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carros e amarrem as 2 a uma carroça nova. Depois toquem os bezerros delas para o curral. Versículo 8. Então, peguem a arca do Senhor, o Deus de Israel, e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para pagamento pelos seus pecados. Porque é grave o que vocês fizeram. É muito grave. E Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não está nada feliz com vocês. Aí toquem as vacas para a frente e deixem que elas vão para onde quiserem. Versículo 9. E prestem atenção. Se a carroça for na direção da cidade de Bet-Seme, isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por causa ela veio por acaso, e nada acontece por acaso. Nada aqui nessa terra acontece por acaso, só pela permissão de Deus. Versículo 10. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e as amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Versículo 11. Depois puseram a
arca do Senhor nosso Deus na carroça, junto com a caixa, onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Versículo 12. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes. Andando e mugindo, sem se desviar do caminho. E os 5 governadores filisteus as seguiram até a divisa de Bet-Seme. Versículo 13. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a arca da aliança e ficaram muito alegres. Versículo 14. A carroça, puxada pelas vacas, chegou até a plantação de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Versículo 15. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor nosso Deus ofertas que foram completamente queimadas, e também sacrifícios de animais. Versículo 16. Os 5 governadores filisteus viram isso, e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Versículo 17. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor nosso Deus, os 5 tumores de ouro, como oferta em pagamento pelos seus pecados. 1 por cidade: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Versículo 18. Mandaram também 5 ratos de ouro de acordo com o número das cidades, governadas pelos 5 governadores filisteus. Isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, e a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali, como prova do que aconteceu. Versículo 19. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança, e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. A arca na cidade de Jearim. Então, versículo 20. Então os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde
mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós. Versículo 21. Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor, nosso Deus. Desçam até aqui e levem a arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês. Melhor falar assim, né? Vou ler de novo, versículo 21. Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês. Desçam até aqui e levem a arca com vocês. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até amanhã, pelas madrugadas, estarei de novo trazendo a palavra do Senhor Jesus para todos vocês. Amém.